21 de março de 1960. Nasce em São Paulo o garoto que, 34 anos depois, vai morrer em Imola, na Itália, a quase 220 quilômetros por hora. O tricampeão mundial, o mestre da chuva, o ídolo erguendo a bandeira no pódio. Mas isso é só a superfície. Esses dias, um inscrito do canal pediu para a gente fazer um vídeo sobre quem o Senna realmente foi. E quando pesquisamos a fundo, encontramos um homem que quase nenhum brasileiro enxergou de fato. Uma história que muda até a forma como a gente entende a morte dele. Hoje, vamos te mostrar 10 revelações sobre quem era o verdadeiro Ayrton Senna. Se você perguntar para o brasileiro médio o que ele sabe sobre Ayrton Senna, a resposta vem quase pronta. Foi o maior piloto da história. Tricampeão mundial de Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991. Acumulou 41 vitórias, largou em primeiro lugar 65 vezes, as famosas pole positions, e subiu ao pódio 80 vezes. Era invencível na chuva. Comemorava com a bandeira verde e amarela e morreu jovem no Grande Prêmio de San Marino, em 1º de maio de 1994. Tudo isso é verdade, mas é só o cartão de visita. É o Senna do resumão escolar, o herói que cabe num pôster. E cada uma dessas afirmações esconde uma camada que o público geral nunca chegou a ver. A proposta desse vídeo é diferente. A gente não vai focar só no que ele fez, mas em quem ele era, como se construiu, o que ele pensava e o que ele estava planejando em segredo quando morreu. E a primeira revelação desmonta o maior mal-entendido da carreira dele. A ideia de que o Senna era um talento que já nasceu prontinho da Silva. E quem desmonta essa ideia melhor do que ninguém é um homem que trabalhou ao lado de Senna durante 10 anos como preparador físico. O nome dele é Nuno Cobra. A parceria começou em 84, no início da carreira na Fórmula 1, e durou até o último ano de vida do piloto. Foi Cobra quem desenhou os treinos, controlou a alimentação e acompanhou cada batimento. Ninguém esteve mais perto do corpo de Ayrton Senna do que ele. Em depoimentos públicos repetidos ao longo dos anos, Cobra descreveu o Senna que encontrou em 1984. Nas palavras dele, Ayrton era um varapau, um atleta mirrado com pouca capacidade cardiovascular. Ou seja, faltava fôlego e resistência física. Ele tinha um coração pequeno para o esporte, corria 25 minutos e desmaiava. Para o preparador, o mérito do piloto não foi o talento, foi a disposição e a coragem para se aperfeiçoar. Em outras palavras, o tricampeão mundial não nasceu pronto, ele se fabricou. Pode parecer exagero? Senna foi 3 vezes campeão brasileiro de kart, 2 vezes campeão sul-americano e venceu 9 corridas seguidas na Fórmula 3 inglesa. Isso não é talento? A resposta de Cobra é direta. Isso é resultado. E resultado, na visão dele, é o que sobra depois de anos de método. Aqui está a primeira reviravolta da história. Se Senna não foi um prodígio que apareceu pronto, então a explicação para o que ele se tornou está em outro lugar. Está em alguma coisa que ele fez todo dia, durante 20 anos, longe das câmeras. Essa coisa tem nome e estava registrada todos os dias da vida dele.
A agenda pessoal de Ayrton Senna virou item de colecionador e quem teve acesso descreve sempre a mesma coisa. Páginas e páginas preenchidas com a mesma palavra repetida em colunas inteiras. Treino de manhã, treino de tarde, treino de segunda a sábado. Os dias livres eram poucos e mesmo neles, raramente parava. A rotina desenhada por Nuno Cobra envolvia corrida, musculação, ciclismo, natação e exercícios respiratórios. A lógica não era ficar forte, era ficar eficiente. O preparador explicou em entrevistas que a meta era manter os batimentos cardíacos baixos, mesmo sob esforço extremo. Coração que não dispara entrega oxigênio constante ao cérebro. O cérebro oxigenado decide melhor sob pressão. E em pista, 1/10 de hesitação significa quase 9 metros perdidos a 300 quilômetros por hora. Senna treinava na chuva por escolha. Em vez de ficar em casa quando o céu fechava, pegava o kart e ia para algum lugar de São Paulo treinar até escurecer. A famosa habilidade de pilotar molhado que a torcida atribuía a um dom divino foi construída em horas que ninguém viu. Quando você junta essas duas coisas, o treino físico pensado para oxigenar o cérebro e o treino de pista feito nas piores condições possíveis, a conta fecha. A reputação de fenômeno natural, na verdade, vinha de aparecer sempre mais preparado que o resto do grid. Mas faltava ainda o método técnico, a parte do trabalho que acontecia dentro do carro. E foi nessa parte que Senna construiu uma fama que assustou até mesmo os engenheiros da própria equipe. Essa fama começou em 1985, no primeiro ano de Senna na Lotus, quando a equipe começou a notar uma coisa estranha. O piloto descia do carro depois de uma volta e descrevia com precisão milimétrica o que cada peça estava fazendo. Onde o pneu deslizava, em que rotação o motor entregava menos torque, em que ponto da curva a suspensão amolecia. Técnicos da Lotus e da Renault, que fornecia os motores, contaram depois que o feedback descritivo de Senna era tão preciso que em algumas situações chegava a valer mais do que os dados dos próprios sensores do carro. E o detalhe ia além. Mesmo semanas depois de uma corrida, Senna conseguia se lembrar do comportamento exato do carro em uma curva específica, em uma volta específica. Ligava para o engenheiro propondo um novo ajuste. Tudo isso em uma época em que computador de pista mal existia. O que isso revela é uma característica que vai voltar várias vezes aqui nesse vídeo. Senna queria controlar cada variável possível. Não confiava na sorte, não confiava no acaso, não confiava em talento, confiava em informação. Quanto mais entendia o que acontecia dentro do carro, mais entendia o que precisava fazer do lado de fora. E foi exatamente essa lógica levada ao extremo que produziu o episódio mais inexplicável da carreira inteira dele, em maio de 1988, em Mônaco. No sábado 14 de maio de 1988, era a sessão de qualificação para o GP de Mônaco. Senna está na McLaren, seu companheiro de equipe é Alain Prost, que era campeão mundial em exercício e considerado o piloto mais consistente do grid. Os dois usam o mesmo carro, o mesmo motor e correm pela mesma equipe. Senna marca a pole position com 1 segundo e 4 décimos de vantagem sobre Prost, lembrando que Mônaco é um circuito de rua com os muros passando a centímetros do carro. Ali, 3 décimos já é uma diferença absurda. Aquilo era inexplicável. Ele mesmo tentou explicar depois. Em uma entrevista que virou referência,
Senna descreveu o que sentiu naquela volta. Disse que, em determinado momento, percebeu que estava dirigindo muito além do limite, que tinha entrado em um estado em que não estava mais pilotando conscientemente, que se sentia em um túnel, em um corredor sem fim, que o carro parecia se mover sozinho, com ele apenas presente. Senna usou essas palavras. Ele não estava mais pilotando conscientemente. O homem que controlava cada variável humanamente controlável atingiu naquele dia o estado em que largou o controle e foi mais rápido do que jamais tinha sido. Não existe filmagem completa daquela volta. Mônaco, de 1988, ficou registrado na história da Fórmula 1 quase só pelo depoimento dele. É um dos momentos mais difíceis de explicar racionalmente em toda a carreira de Ayrton Senna. E para entender o que ele entendeu daquilo, é preciso olhar para uma parte da vida do piloto que o Brasil quase nunca discutiu de verdade. Em algum momento, entre o final de 1988 e 1989, Ayrton Senna leu um trecho da Bíblia. Em entrevistas posteriores, descreveu aquele dia como um momento em que algo mudou. A partir daquele período, suas declarações públicas passaram a citar Deus, Jesus Cristo e a fé como elementos centrais da vida. A frase mais lembrada desse período é uma só: pilotar é a minha maneira de servir a Deus. Em outra entrevista, perguntado sobre a religião, ele respondeu que era católico, que acreditava em Deus através de Jesus Cristo, mas que não pertencia a nenhuma organização. Tinha passado a seguir a palavra de Deus diretamente. Senna lia a Bíblia antes das corridas. Mantinha um exemplar com ele nos fins de semana de prova. Em depoimentos publicados, descreveu uma experiência de fé direta com o ato de pilotar. Para ele, o transe de Mônaco e momentos parecidos vividos em outras pistas não eram coincidência atlética, eram, na leitura dele mesmo, sinais. No cemitério do Morumbi, em São Paulo, a lápide dele traz uma frase do apóstolo Paulo: nada pode me separar do amor de Deus. O ponto aqui não é endossar a religião dele. É entender que, para Ayrton Senna, viver tinha sentido fora de si mesmo. Pilotar era serviço, vencer era oferta. E essa lógica, a ideia de que a vida individual existe para algo maior, vai aparecer de novo, agora em um gesto que virou o rito de um país inteiro. A cena aconteceu em junho de 1986. O Brasil acabava de ser eliminado da Copa do Mundo do México pela França, nas quartas de final. O país vinha de mais de uma década de crise econômica, inflação descontrolada e transição política conturbada. E a gente perdia a Copa justo para a França, o país do Alain Prost. No dia seguinte, Senna venceu o GP de Detroit, nos Estados Unidos. Na volta da vitória, viu um torcedor brasileiro nas arquibancadas agitando uma pequena bandeira verde-amarela. Parou o carro, pediu a bandeira e completou a volta com ela erguida no cockpit. Aquilo não tinha sido planejado, mas ele entendeu na hora o que aquela imagem significava para quem estava assistindo no Brasil. A partir dali, o gesto virou rotina. Toda vitória, a bandeira subia junto. E a Fórmula 1, esporte caro, distante, europeu, passou a ser, para o brasileiro médio, o domingo em que o país se via vencer. Um dado dá a escala disso. Depois da morte de Senna, o número de bebês registrados com o nome de Ayrton no Brasil quadriplicou. Em vila, em bairro e em escola, hoje quase sempre tem um Ayrton em homenagem ao piloto.
Em um país que ainda estava se reorganizando depois da ditadura militar e da crise dos anos 80, Senna foi o primeiro ídolo nacional unânime das gerações posteriores à redemocratização. E foi a partir dessa relação com um país inteiro do outro lado da câmera que ele começou a pensar em algo maior do que vencer corridas, algo que dividiu com apenas uma pessoa e bem perto do fim. Mas essa preocupação com o outro não nasceu nos últimos meses. Ela já aparecia na pista, anos antes. Foi no GP da Bélgica, em 1992, no autódromo de Spa-Francorchamps, durante uma sessão de treinos. O piloto francês Eric Comas perdeu o controle do carro na curva de alta velocidade Blanchemont e bateu violentamente. Ficou desacordado dentro do cockpit, com o pé travado no acelerador, com o motor a todo vapor e o combustível vazando. Na volta seguinte, Senna passa pelo local em alta velocidade na sua McLaren. Vê o que está acontecendo e toma uma decisão que nenhum piloto profissional toma. Ele simplesmente para o próprio carro no meio da pista, sai e atravessa correndo em direção aos destroços. Desliga o motor para evitar incêndio e estabiliza Comas até a equipe médica chegar. Comas sobreviveu. Anos depois, em depoimento público, ele declarou simplesmente que Senna tinha salvado a vida dele. Esse não foi um caso isolado. Pessoas próximas a Senna contam que ele tinha o hábito de apoiar projetos sociais no Brasil em silêncio, sem associar o nome dele à divulgação. Mas o passo mais ambicioso veio nos últimos meses de vida. Cerca de 2 meses antes do acidente, em Imola, Senna sentou com a irmã, Viviane Senna, e disse que queria criar uma organização para investir no desenvolvimento de crianças e jovens brasileiros. A conversa aconteceu em ambiente familiar, sem imprensa. Não havia plano de divulgar nada por hora. Era um projeto para depois, para quando ele parasse de correr. Presta atenção nisso. No início de 1994, Ayrton Senna já estava planejando a obra dele para depois da Fórmula 1. E o que aconteceu na manhã de 1º de maio mostra o quanto essa segunda vida já tinha começado. Na sexta-feira, dia 29 de abril de 1994, o brasileiro Rubens Barrichello sofre um acidente grave em Imola e escapa por pouco, com luxação de costela e fratura no nariz. No dia seguinte, sábado, o austríaco Roland Hatzberger morre depois de bater a 315 km por hora na barreira de proteção na curva Villeneuve. Senna acompanha tudo pelos monitores dos boxes e volta para o motorhome em estado de choque. Naquela noite, liga para a namorada, Adriane Galisteu, que estava em Portugal, e diz que está pensando em parar de correr. Aí chega o domingo 1º de maio, manhã do Grande Prêmio. Senna chega ao autódromo decidido a agir. Procura os pilotos Gerhard Berger e Niki Lauda e propõe uma coisa específica: reativar a Associação dos Pilotos de Grande Prêmio, a GPDA, uma entidade que existia com força nos anos 60 e 70 para representar os pilotos nos temas de segurança, mas que estava praticamente parada havia décadas. Segundo depoimentos posteriores de Berger e Lauda, Senna foi direto. Disse que era preciso agir com rapidez e tomar decisões sobre segurança, mesmo que isso envolvesse confrontos com a direção do esporte. Depois da volta de aquecimento, Senna deu uma entrevista curta. A frase que ele disse aos jornalistas ficaria como premonição. A Fórmula 1 não voltaria a ser a mesma depois daquele fim de semana. Algumas horas depois, na 7ª volta, ele se chocou contra o muro da curva Tamburello, a 220 km por hora. Morreu naquele domingo. Nos meses seguintes, Lauda, Berger, Schumacher
e Brundle reativaram efetivamente a GPDA. A Fórmula 1 passou por uma reforma profunda de segurança e ficou cerca de 20 anos sem nenhum acidente fatal, até a morte do francês Jules Bianchi em 2014. Volta para a frase que abriu esse vídeo. Senna morreu jovem, aos 34 anos. Essa é a leitura padrão. Uma tragédia interrompida, uma vida cortada antes da hora. Um piloto que tinha tudo pela frente. Olha de novo, com tudo o que você descobriu até aqui. Aos 34 anos, Senna tinha sido tricampeão mundial. Acumulou 41 vitórias, 65 pole positions e 80 pódiums, e recordes que continuam de pé até hoje. Com os próprios contratos e licenciamentos, construiu uma marca pessoal que já movimentou mais de $1 bilhão em produtos, royalties e direitos de imagem ao longo das décadas seguintes. Lançou em vida o personagem Seninha, pensado por ele mesmo para falar com as crianças do Brasil sobre os valores que defendia. Combinou com a irmã a criação do que viria a ser o Instituto Ayrton Senna. Hoje, segundo o próprio Instituto, ele totaliza mais de 36 milhões de registros de atendimento a crianças e jovens em mais de 3 mil municípios brasileiros. Na manhã do último dia de vida, em vez de simplesmente entrar no carro, sentou com Gerhard Berger, Niki Lauda, para reorganizar uma associação que mudaria a segurança da Fórmula 1 pelas 2 décadas seguintes. A leitura comum diz que Senna era um talento que morreu antes de cumprir a missão. O que a gente acabou de ver diz outra coisa. Ayrton Senna não nasceu pronto, foi construído por método. Não dependia do carro, era ele que projetava o carro. Não pilotava só com o corpo, pilotava com algo que ele entendia como fé. Não corria só para si, corria por um país. E quando bateu na curva Tamburello, no dia 1º de maio de 1994, estava sem saber, colocando o último parafuso na obra que tinha desenhado durante toda a sua vida. A frase que ele mesmo disse aos jornalistas naquela manhã foi essa: a Fórmula 1 não voltará a ser a mesma depois desse fim de semana. E ele estava certo. A Fórmula 1 não voltou a ser a mesma. Como falamos lá no começo, esse vídeo só existiu porque um de vocês pediu aqui nos comentários. Então, vamos passar a bola para você. Se gostou desse estilo de vídeo, indo mais fundo na verdadeira história das pessoas, comenta aqui embaixo, qual é o próximo grande nome que você quer ver nesse formato aqui no canal. A sugestão com o maior número de likes vai virar o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos e quem quiser apoiar o nosso trabalho mais de perto, dá uma olhada no clube de membros aqui embaixo. Um abraço, até o próximo vídeo.